Parece uma igreja moderna em crise? Não. Estamos falando da igreja do primeiro século. Uma das primeiras comunidades cristãs da história. Hoje você vai conhecer a realidade da igreja de Corinto. Uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo de Tarso. Uma igreja cheia de dons, mas também cheia de problemas. Corinto não era uma cidade comum, localizada na atual Grécia. Era um dos maiores centros comerciais do mundo antigo. Navios cruzavam seus portos. Dinheiro circulava. Influência cultural explodia. Mas junto com riqueza, vinha a corrupção moral. No alto da cidade ficava o templo de Afrodite, deusa do amor. Ali funcionava a prostituição religiosa. A cidade era tão imoral que surgiu um verbo, corintianizar, que significava viver de forma dissoluta. E foi exatamente nesse ambiente que nasceu uma igreja cristã. Por volta do ano 50 d.C., Paulo de Tarso chega a Corinto durante sua segunda viagem missionária. Ele prega, ele ensina, ele permanece ali cerca de 1 ano e meio. Muitos se convertem, mas havia um detalhe importante. Eles saíram do paganismo, mas o paganismo ainda não tinha saído completamente deles. E isso começaria a aparecer. A primeira bomba explode. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Cefas. Eu sou de Cristo. A igreja estava dividida por líderes, competição espiritual, orgulho, vaidade. O evangelho estava sendo trocado por rivalidade. Isso aparece na primeira epístola aos Coríntios. Paulo responde com firmeza: Cristo está dividido? Então vem o caso mais grave. Um homem vivia com a mulher de seu próprio pai. E o pior, a igreja tolerava. Paulo declara que nem os pagãos aceitavam aquilo. Ele ordena disciplina. Esse episódio revela algo assustador. Uma igreja pode normalizar o pecado quando perde o temor. Cristãos estavam processando cristãos em tribunais públicos, expondo conflitos diante de incrédulos. A comunidade que deveria viver reconciliação estava vivendo litígio. Paulo pergunta: não há entre vocês ninguém sábio o suficiente para julgar essas causas? A Santa Ceia virou desigualdade social. Os ricos comiam primeiro, os pobres passavam fome. O momento que deveria representar unidade virou símbolo de divisão. Paulo declara: assim não é a ceia do Senhor que vocês comem. Corinto era uma igreja cheia de dons espirituais, mas havia desordem. Pessoas falando em línguas ao mesmo tempo. Profecia sem interpretação. Competição espiritual. Paulo ensina um princípio poderoso. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Alguns começaram a negar a ressurreição dos mortos. E Paulo escreve um dos textos mais profundos do cristianismo, também registrado na primeira epístola aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Apesar de tudo, Paulo chama aquela igreja de santificada, chamada para ser santa, enriquecida em dons, amada por Deus. Na segunda epístola aos Coríntios, vemos o coração pastoral de Paulo. Ele sofre por eles, ele chora por eles, mas ele não desiste deles. Corinto não era a igreja perfeita, era a igreja real, cheia de problemas, cheia de conflitos, cheia de imaturidade, mas também cheia da graça de Deus. E talvez mais parecida conosco do que gostaríamos de admitir.